Diário de Anne Frank. Ah, vocês já estão aí! Gente, eu tô lendo um livro. Calma que eu vou contar tudo pra vocês. Sejam bem-vindos ao canal Ação Pedagogas. Hoje eu vou contar uma história pra vocês que vai levar vocês pra outra época. Então, hoje eu vou contar a história de uma menina de 13 anos que em 1942 ganhou o seu diário, especificamente em 14 de julho. Mas o que tem de especial em eu contar uma história de uma menina que tem um diário? Isso é muito comum. Até que é, mas não no caso de Anne. Ela vinha de uma família judia e isso se passou na Segunda Guerra Mundial. E o que foi a Segunda Guerra Mundial? Eu vou explicar um pouquinho, bem rapidamente para vocês. Foi um período lamentável da nossa história, onde as pessoas se mostraram mais uma vez seres fúteis, que só ligam para terrenos e são totalmente intolerantes àquilo que elas não concordam, seja a etnia da pessoa ou a religião. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e teve final em 1945. O mundo foi dividido em dois grupos. Tinha os aliados, que tinha Grã-Bretanha, França, Estados Unidos, União Soviética, por um momento até o Brasil. E o eixo, que era a Alemanha, a Itália e o Japão. Alemanha, falei sim, a Alemanha. Vocês já devem ter escutado sobre esse país. Na época, quem comandava o país era o Adolf Hitler, um ditador que fazia parte do partido nazista. Ele tinha algo muito contra os judeus. E para vocês terem noção, mais de 6 milhões de pessoas morreram no Holocausto. Um momento muito difícil para a história. Entre elas tinham judeus, testemunhas de Jeová, homossexuais, quem estava contra o governo naquela época e outras milhares de pessoas que ele não concordava. Então, ele ia e matava. Mas, enfim, como eu falei, quem ele tinha algo pior, assim, que ele não gostava mesmo, eram os judeus. Porque ele acreditava que a culpa deles terem perdido a Primeira Guerra Mundial foi deles. Que eles tinham um plano mirabolante para dominar o mundo. Esse cara era doido mesmo. Mas no final, por mais que tiveram todas essas mortes, teve uma coisa boa, que foi o final da guerra mesmo. Porque na guerra a única coisa boa é o final. E quem ganhou foram os aliados. Então acabou todas aquelas mortes gigantescas de todas essas pessoas. Agora que eu expliquei um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, deu para entender o porquê que esse livro se tornou um best-seller, o mais vendido, traduzido para mais de 60 línguas. Tem noção da dimensão que esse livro alcançou? É muito legal de ver que tantas pessoas entenderam e conheceram os sentimentos de Anne. Foi muito difícil para ela, mas ela era uma menina muito linda e muito inteligente que conseguia explicar os seus sentimentos mais complexos de uma forma clara, aonde quem lia entendia. Ela, nas primeiras páginas, já começa a contar a sua história para sua amiga Kitty, que era como ela apelidava o seu diário. Ela começa falando que a sua mãe, Etty, casou com o seu pai, Otto. Ela tinha 25 e ele tinha 36 anos na época. Depois de um tempinho, tiveram a sua irmã, a Margot, em 1926. E depois ela, em 1929. As duas nasceram na Alemanha e foram para a Holanda em 1933. Por que elas foram para a Holanda? Porque foi em 1933 que o Partido Nazista tomou o poder da Alemanha. E aí começou a ficar difícil para qualquer pessoa que fosse contra ali aquele governo ficar lá. Então, por isso que elas foram para a Holanda. Chegando lá, o seu pai já virou diretor da Credis, uma empresa que tinha lá na Holanda. A vida deles estava até que confortável, mas eles tinham ali ainda um sentimento de saudade de todos os seus parentes que ficaram na Alemanha e de todos que foram para outros países. E eles não tinham notícia, então era muito difícil realmente. A única pessoa que foi com eles, e nem foi assim de cara, foi um pouquinho depois, foi a avó. E foi muito bom para Anne, porque ela amava muito a avó dela.
E esses foram os tempos bons, de 1933 até 1940, que foi quando começou a dar tudo errado. Primeiro, a guerra começou. Depois, a Alemanha tomou a Holanda. Em terceiro, começou a miséria. Todo mundo passava fome, não tinha o que vestir, estava horrível. Depois tiveram uma lei ditatorial atrás da outra. Obrigavam eles a usar uma estrela na roupa. Eles não podiam andar com em determinados horários. Eles só podiam andar até as 8 horas. Depois disso, eles não podiam nem ficar no quintal ou varanda. Tinham que estar dentro de casa. Eles só podiam ir em mercados judaicos. E só poderiam ir lá naqueles mercados fazer compra das 3 às 5 horas. Era uma situação muito difícil. E você acha que eles podiam usar qualquer tipo de transporte? Claro que não. Eles só podiam usar até então a barca. De resto era tudo proibido. Seja carro, bonde ou qualquer coisa. Eles não podiam. Além disso, eles não podiam ir a teatros, a cinemas ou qualquer tipo de divertimento. Praticar esportes, então, esquece. Eles não podiam. Foi uma situação muito difícil. E para completar, para finalizar tudo, a avó da Anne ainda morre. Foi muito difícil, um momento muito difícil para a família, para a Anne, para todo mundo. Realmente foi muito complicado o sentimento da Anne naquele momento. Ela ficava muito triste e não entendia como que ela ia demonstrar aqueles sentimentos. Mas mesmo assim, ela tentava levar uma vida normal. Ela tinha amigos, ela tinha diversas paqueras, que naquele momento, muitas pessoas gostavam da Anne, achavam ela despojada, uma menina comunicativa, então tinham muitos meninos que achavam ela linda e que queriam seguir ela ali por tudo. E aí, do nada, chega uma convocação lá na casa da Anne. Todos sabiam que aquela convocação era para um campo de concentração. A Anne, até então, achava que a convocação foi para o seu pai. Mas não era. Era para sua irmã. A mãe dela já saiu correndo e foi para a casa de um amigo da família, o Sr. Van Damme. Enquanto isso, Anne e a sua irmã ficaram lá arrumando as malas. Elas não podiam levar muitas coisas, no máximo a pasta da escola. A primeira coisa que a Anne pegou foi o seu diário. Ela logo colocou dentro e ela procurou guardar coisas que trouxessem lembrança, mais do que vestimentas. E elas lá arrumando, a irmã dela conta para ela que não era o pai que ia para o campo de concentração, e sim ela que tinha recebido a convocação. Anne fica emudecida na hora. Ela sente um calor que ela não sabe explicar, um sentimento que choca ela. Por que uma menina de 16 anos? Como assim eles vão colocar uma menina de 16 anos num campo de concentração sozinha, longe de toda a sua família? Realmente era muito cruel. Ninguém entende isso. E nesse campo de concentração, todos já sabiam que ou a pessoa morria ou ela servia para serviços braçais, ou ir para a guerra. Era uma das duas coisas. Enfim, era muito triste. Então, a única saída realmente era fugir de lá. Mas como? Muitas perguntas vinham à cabeça da Anne. Nós vamos para uma casa de campo? Nós vamos para um edifício, para um prédio? Vai ser na cidade? Como que vai ser? Essas perguntas a cercavam, mas não tinham nenhuma resposta. Mais tarde, no final do dia, chegou o pai da Anne. Ele logo foi ligando para um amigo da família, o Sr. Coppels, e pediu que ele fosse lá até a casa deles, para que eles conversassem melhor. Enquanto isso, o Sr. Van Damme foi buscar a Miep, uma amiga da família que desde 1933 trabalhava com eles. E tinha o seu marido Hank, pessoas de muita confiança. Então todos ficaram conversando e planejando como seria a fuga deles. Então, quando foi às 11h30, os amigos ali saíram carregados de coisa para levar para onde eles iriam. Mas até então a Anne não sabia de nada e nem tinham explicado nada para ela. Eles foram dormir, porque afinal era a última noite deles lá. Então a Anne dormiu como se não houvesse amanhã. Descansou bastante. No outro dia, 5h30, todos acordaram. E terminaram de arrumar as coisas deles. Para a sorte deles estava frio, onde eles poderiam colocar muitas roupas. Porque como eles não poderiam levar malas muito grandes, pelas condições que eles estavam, e alguém perceber que realmente eles estavam fugindo, era algo muito arriscado. Então era melhor que eles levassem malas menores e algumas sacolas de mercado.
Então eles vestiram bastante roupas. Para vocês terem noção, a Anne colocou 2 camisetas, 2 meias, 3 calcinhas, colocou vestido, saia, um cachecol e uma boina. E assim foram os seus familiares também. Anne tinha uma gatinha que ela teve que deixar lá. Infelizmente, foi uma grande perda para ela, porque ela sentia muita falta da gatinha. Ela iria sentir muita falta da gatinha. Então ela deixou com um bilhete pedindo que seus vizinhos cuidassem dela e deixou lá um pouco de carne para que a gata pudesse comer. Então, às 7h30, eles saíram. Foi a Margot e a amiga da família de bicicleta para ir na frente, porque, como eu já disse, a Margot que tinha recebido a convocação e era perigoso ela sair andando. Enquanto isso, a Anne, o seu pai e sua mãe foram caminhando até o anexo secreto. E aí que foi quando o pai de Anne começou a explicar. Explicou tintim por tintim que o plano já havia sido planejado há muito tempo e que eles iriam de qualquer forma dia 16 de julho, mas que teve que ser antecipado por conta da convocação da irmã dela. Eles já haviam levado móveis, alguns pertences pessoais e outras coisas. Então a casa já estava até que meio equipada lá. Eles conseguiriam ter uma vida ok. Ele falou que era atrás da casa comercial da onde ele trabalhava, lá nos fundos. Então eles foram indo e enfim chegaram lá. Antes de tudo eu vou deixar um vídeo para vocês terem noção de como que é a casa. Agora que vocês viram, a casa é muito grande, então era um esconderijo muito bom. E mais pra frente ainda colocaram uma estante de livros como porta, que deixava o esconderijo ainda mais secreto. Então eles já entraram e já começaram lá a arrumar as coisas. No caso, só o pai e a Anne que ficaram arrumando. Enquanto isso, a Margot e a mãe delas foram descansar. Margot estava um pouco gripada, então elas estavam muito cansadas. Ficou lá a Anne e o seu pai arrumando até eles cansarem, se esgotarem e irem dormir. No outro dia, a Mip foi levar, junto com seu marido, uns talões de racionamento para que eles pudessem comprar comidas e outras coisas. Também fizeram cortinas de blackout para que não conseguissem ver de fora eles lá dentro, porque afinal era um esconderijo e ninguém poderia ver eles. Depois de uma semana deles lá naquele esconderijo, finalmente chegou a família Van Damme. Eles chegaram e a família Frank estava cheia de dúvidas para saber o que tinha acontecido. Logo, o Sr. Van Damme foi contando que um plano que o Sr. Otto tinha feito deu muito certo. Ele tinha deixado um bilhete na escrivania com o endereço da Suíça. Então um homem foi lá na casa e logo ligou para o Sr. Van Damme. Sr. Van Damme, eu encontrei aqui um bilhete com o endereço da Suíça. Ele aproveitou a situação e falou: realmente, rasga esse bilhete, joga fora, não deixa ninguém ver. Eles foram para esse endereço, tiveram a ajuda de um oficial que era amigo de infância do Sr. Frank. E deu tão certo esse plano, todo mundo ficou comentando. Ninguém imaginava que eles estavam no anexo secreto.
Algumas pessoas diziam que os 4 tinham saído de bicicleta, outros falavam que o exército tinha ido lá buscar ele, e outros contavam realmente essa história, de que eles tinham ido para outro país. Estava dando tudo certo. Então, no final da noite, eles se arrumaram lá, colocaram, a família Frank ficou no andar de baixo e a família Van Damme ficou no andar de cima. Ele tinha um sério problema de convivência com a família Van Damme. Primeiro que ela não gostava do Bruno, achava ele muito calmo, muito tímido, e ele ainda conseguiu levar o gato dele. Isso deixava ela ainda um pouquinho mais brava por não ter conseguido levar a gata dela. Ela também achava chata a forma que a senhora Van Damme tratava ela. Ficava o tempo inteiro questionando a educação que os pais dela deu a ela. E ela odiava isso. Chamava ela de mal educada, respondona e um monte de coisa. E também questionavam a educação que os pais deram a Margot. Ficavam falando que era uma educação muito moderna e ela não concordava com isso. Além disso, o senhor Van Damme era chato também e ela não gostava. Mas aí, até então, tudo bem, era só ele. Não. Eles ficavam o tempo inteiro de conflito as duas famílias, porque eram famílias muito diferentes, tendo que conviver junto, tendo que dividir afazeres domésticos, horários de banho, comida, dinheiro e tudo mais. E além disso, numa rotina monótona, onde eles não podiam falar alto, onde eles não podiam andar, só podiam conversar nos horários aonde os funcionários lá do armazém estavam em horário de almoço ou já tinham ido embora. Então restava um pouco tempo para que eles pudessem conversar, jogar e escutar rádio. Uma coisa que eu achava legal deles, tirando todas essas brigas e essas coisas, é porque eles gostavam muito de estudar. Eles liam muito e faziam muitos cursos, até por correspondência. Eles estudavam algumas línguas, a Anne até um tempo estudou a mitologia, e isso é muito interessante. O quanto eles valorizavam o estudo. E naquela época eles ainda pensavam muito que as meninas tinham que estudar. Isso é muito legal, pensando nos outros países que demorou muito para que isso acontecesse. Então a valorização do estudo que eles tinham era maravilhoso. Eles já não tinham uma convivência muito boa ali, como eu estava falando para vocês, e ainda decidiram colocar mais uma pessoa. Eu entendo, né? Porque eles queriam ajudar mais uma pessoa e deixá-la em segurança, assim como eles estavam. Se tinha lugar para 7, teria para 8 também. Eles ficaram pesquisando alguém que eles pudessem levar e eles chegaram à conclusão que o Albert do Céu seria uma ótima pessoa. Ele era um dentista que tinha uma ótima reputação e ainda se dava bem com as crianças. Então era uma pessoa ótima. Eles conversaram ali com o Senhor do Céu, perguntaram para ele se ele... Ele não, né? Quem ficou intermediando isso ali foi a Mi. E aí ela ficou intermediando aquilo, até que ele falou que queria ir sim, mas que ele tinha que arrumar algumas coisas antes. Então, no dia 17 de novembro, ele foi até o abrigo, né? E ele levou um susto, porque até ele acreditou lá na fake news lá do outro Frank, que falou que estava lá na Suíça. Então, ele chegou lá e levou um susto. Gente, mas o que está acontecendo? Como assim? Vocês estão aqui, vocês não estão lá no outro país? Mas no final deu tudo certo. A Anne também não gostava muito do Senhor do Céu. Depois de um tempo, né? Ele foi dormir no quarto dela, eles começaram a dividir quarto, e a sua irmã foi pro quarto dos pais. Então, além deles terem convivência na casa, ainda tinha no quarto. Ela não gostava do jeito que ele orava. Eles brigaram pela escrivania também, porque ela queria estudar e ele queria trabalhar. Ele achava que era coisas banais que ela tinha que estudar e que o dele era sério. Então, ele não queria dividir. Mas no final, o pai da Anne foi lá, conversou com ele e deu tudo certo. Então, eles tinham esses conflitos, ela não se dava muito bem com ele. Fora os conflitos entre as famílias. A família Van Damme com a família Frank, com o Senhor do Céu, com o Senhor do Céu com a família Van Damme, e assim em diante. Eles brigavam muito, porque realmente era muito difícil, né, gente? E aí, no dia 20 de 10 de 1942, eles levaram o maior susto. Quando eles estavam lá vivendo a vida deles, já tinham acabado o expediente dos trabalhadores que faziam um trabalho lá no armazém. E aí eles vivendo a vida deles, fazendo um barulho ok que eles poderiam fazer se não tivesse ninguém lá, quando de repente eles escutam uma martelada. Eles ficaram em choque, não sabiam o que fazer e ficaram tipo todos quietos. Vamos ficar quietos, vamos
tentar fazer o mínimo de barulho possível, mas eles ficaram com aquele medo. Será que já escutaram a gente? O que aconteceu? No final, era um carpinteiro que estava abastecendo lá os extintores. Sim, carpinteiro. Também fiquei na dúvida, mas estava escrito lá no livro. Um carpinteiro foi lá reabastecer os extintores e ele ficou fazendo um barulho lá por um tempo. E aí, do nada eles escutaram mexer na porta lá deles, né? Depois de um tempo que o carpinteiro parou de fazer o barulho, eles escutaram mexendo na porta lá, que era a estante, né, de livros. E aí eles ficaram assustados, não sabiam o que era, ficaram todos quietos. E aí no final era o senhor Clayman que foi lá explicar para eles a situação. Ele não conseguiu avisar, porque a maçaneta estava emperrada, então ele não conseguiu ir avisar que o carpinteiro ia lá. Mas deu tudo certo, o carpinteiro não escutou nenhum barulho que eles fizeram e eles continuavam lá de boa, sem ninguém descobrir nada. Dia 25 de 3 de 1943, houve uma invasão. E spoiler, foi só uma das 4 invasões que aconteceram. Eu vou contar todas pra você. Primeiro, a família Frank estava lá reunida, tranquila, conversando, quando o Peter desce e sussurra no ouvido do senhor Frank e fala que ele escutou barulho de barris caindo lá no sol. Aí, a Anne já meio que escutou ali de longe e ficou muito nervosa, porque a Margot já tinha falado que escutou mexendo na maçaneta. Então, o Peter e o Pim subiram lá para ver o que estava acontecendo e não viram nada. Só escutaram a porta batendo e nada mais. Aí o Peter foi lá avisar para a mãe dele. O Peter e o Sr. Frank foram lá avisar para ela desligar o rádio e sair de lá, porque provavelmente tinha alguém lá no prédio. Pediram para que ela não fizesse barulho, só que é meio difícil, né? Quando pedem para você não fazer barulho, é muito difícil você consiga isso. E por mais que você tente, você vai fazer algum barulho. E aí ela, ainda mais uma casa velha, que tudo faz barulho, tudo ruge lá, né? Faz um barulho de madeira velha, alguma coisa. Então, era difícil para ela. Mas no final, né, eles acreditam que ninguém escutou nada. E aí as mulheres subiram lá e ficaram em volta da cama do Sr. Van Damme, que ele estava doente, então ele estava lá deitado já. Enquanto isso, o Senhor do Céu foi ajudar eles. Só que ele já chegou caindo e fazendo o maior barulhão. Aí os meninos subiram para ver se tinha acontecido alguma coisa, né? Se tinha alguém lá. E não encontraram ninguém. Eles voltaram e ficaram lá na cama. Nisso, o senhor Van Damme lembrou que a mulher dele estava escutando o rádio lá embaixo. E que se a polícia tivesse visto alguém invadir lá e fosse lá, iria ver que estava ligado uma rádio inglesa e que alguém estava ali escutando o rádio. Então isso ia dar ruim para eles. Então desceu os homens lá embaixo para desligar e arrumar tudo. E o Peter desceu atrás com o martelo. E aí eles desceram lá, arrumaram tudo e depois subiram. Só que nesse tempo aí, o senhor Van Damme tava tossindo muito. E cada tossida que ele dava, a Anne quase morria do coração junto com a senhora Van Damme. Aí deram um remédio pra ele e ainda bem a tosse dele parou. Aí, depois que eles desceram lá, né, arrumaram tudo, eles voltaram e ficaram todos quietos lá e decidiram que ia dormir todo mundo junto. E que ninguém ia usar nada, nem fazer nenhum barulho. Só que tava todo mundo com dor de barriga, porque tava todo mundo nervoso. Vocês já aconteceu isso com vocês? Vocês estarem nervosos e ficar com dor de barriga? Pois é, aconteceu com eles também. E aí, aonde que eles iam fazer? Se não podia dar descarga, não podia nada. Então eles ficaram todos fazendo num baldinho. E aí tava o maior fedor. A Anne falou que tava insuportável. Eu acredito na palavra dela. Imagina, todo mundo fazendo as necessidades no mesmo balde. E melhor, sem papel higiênico. A Anne só tinha um pouquinho no bolso e foi o que deu pra fazer. Aí depois, né, eles ficaram em silêncio a noite inteira. E aí no outro dia, os empregados lá que ajudavam eles, né, subiram lá na casa e aí eles começaram a contar a história, o que tinha acontecido. Todo mundo riu da cara deles e ninguém levou eles a sério, né? Porque poderia ser qualquer coisa, poderia não ser uma invasão, né? Poderia ser o vizinho fazendo barulho, que depois eles até pensaram nisso. Será que não foi alguém que fez barulho? Será que não foi outra coisa? Será que não era coisa da nossa cabeça? Porque eles ali, presos, tudo dá medo neles, né? E aí todo mundo riu. A única pessoa que levou eles a sério foi a Ellie e mais ninguém. No dia 16 de julho de 1943, houve outra invasão.
Como eu falei, essa é a segunda invasão. O Peter desceu lá no armazém e viu que a porta estava aberta. Ele já subiu e avisou o Sr. Frank que tinha algo de errado. O Sr. Frank correu e já mudou a rádio lá a estação holandesa para alemã. Para, né, caso alguém entrasse, não desconfiasse de nada. Os dois subiram e falaram para todo mundo que todo mundo tinha que ficar quieto. Eles ficaram quietos lá, não fizeram barulho nenhum. E no final descobriram que realmente houve o roubo mesmo. Roubaram 2 caixas contendo 40 florins e talões em cheque em branco. Além disso, eles levaram 170 quilos de açúcar, que era a cota que eles tinham para o tempo inteiro que eles ficassem lá. Ou seja, acabou o açúcar deles. Então o roubo foi muito significativo e fez muita falta. Mas no final, pelo menos não levaram as máquinas de escrever deles, que eles tinham guardado dentro do guarda-roupa, e eles usavam muito. Então no final, foi ruim, mas nem tanto. Dia 1º de março de 1944, aconteceu a terceira invasão. O Sr. Van Damme tinha o costume de usar o escritório do Sr. Kugler à noite. E aí ele viu que tinha algo estranho, o vidro estava aberto, a porta também, mas ele simplesmente fechou e subiu. Eles foram descansar, dormir, tudo normal. E aí depois, no outro dia, o Peter desceu e viu que estava aberto lá embaixo no armazém. Ele achou estranho e aí percebeu que a pasta, uma pasta e um projetor tinham sumido. Então aconteceu mais um roubo, eles não sabem como entraram, mas eles desconfiam que alguém tem uma chave de lá. E por isso que estão entrando com tanta facilidade, porque não estava nem forçada a porta dessa vez. No dia 11 de abril de 1944, houve a quarta invasão. O que aconteceu? O Peter desceu lá no armazém e viu um buraco gigantesco lá na parede. Ele ficou em choque, já subiu, avisou o Van Damme e o Sr. Frank. Eles desceram e foram lá ver. Quando eles desceram, as pessoas que estavam invadindo ainda estavam lá. E aí o Sr. Van Damme criou uma fúria assassina, que ele já deu-lhe um chute lá para afastar as pessoas, né, na parede, para que fechasse o buraco que tinha lá. E ainda pegou um machado, ainda bateu no chão, cravou o machado no chão, para realmente assustar. E começaram a falar que era a polícia, para os ladrões realmente saírem. Depois disso, mesmo eles tentando empurrar a parede, tinha alguém tentando para fora. Então eles viram 2 lanternas iluminando eles assim, e aí eles já saíram correndo, subiram, se trancaram lá e ficaram a noite inteira lá, todo mundo quieto, sem usar nenhuma torneira, nem a privada, e todos com dor de barriga igual da última vez. Então o fedor ainda continuava lá em cima, deles não podendo usar a privada e tendo que usar o baldinho. No outro dia, pela manhã, a MIP foi lá, eles arrumaram tudo, porque eles imaginaram que a polícia ainda poderia ir lá. Então eles arrumaram tudo para não deixar vestígio caso eles tivessem que fazer uma fuga rápida. Daí eles descobriram que o vigia foi lá realmente porque tinha visto o buraco e chamou a polícia, só que a polícia não foi. Então era a única informação que eles tinham. Até que o Sr. Kugler foi até a delegacia e eles falaram que a polícia não tinha ido lá, mas que se quisesse a polícia iria no outro dia para fazer uma revisão. O Sr. Kugler disse que não, e na volta ele encontrou um amigo da família. Só que, detalhe, esse amigo não sabe que a família Frank está lá. E aí ele contou que ele foi até lá, viu o buraco, e aí ele iluminou com a lanterna, então foi ele. Só que ele preferiu não avisar a polícia, porque ele não sabe das situações dele e achou que não era sensato avisar. Ou seja, ele desconfia que tem alguém escondido lá. Mas a família Frank, a Van Damme, não tem medo dele, porque acha ele uma pessoa que tem uma índole boa e que não entregariam eles. Mas não vive só de coisa ruim, não. Tem as coisas boas também. No dia 9 de novembro, o rádio anunciou que Argel caiu, Marrocos e Casablanca e Oran estão há vários dias nas mãos dos ingleses. E isso é uma notícia muito boa, porque quanto mais territórios os ingleses conseguirem, é mais fácil de acabar a guerra, não é mesmo? Então isso é muito bom para eles e eles ficam muito contentes quando eles escutam essas notícias. Como eu falei, era dia 9 de novembro, e eu só vou deixar um adendo, não é uma notícia boa, mas é que
é uma curiosidade que eu achei muito doida, assim. Era aniversário de Peter. O Peter ganhou os presentes, ganhou o tabuleiro, ganhou outros presentes, mas o que me chocou foi que ele ganhou um isqueiro. E é um choque de realidade, porque era o aniversário dele de 16 anos. E ele ganhou um isqueiro e todo mundo age com a maior naturalidade. A Anne até fala, não, ele ganhou um isqueiro, ele fuma de vez em quando e... Gente, isso é chocante pra gente que olha de fora hoje em dia. No dia 27 de abril de 1943, teve mais uma notícia boa. O cartório de registro civil foi incendiado. E por que isso é bom? Porque destrói com todos os arquivos que eles têm contra os judeus e as pessoas oprimidas. E além de tudo, não foi só incendiado. Quando os bombeiros foram lá apagar o incêndio, eles molharam tudo. Então, o que tinha salvado do incêndio acabou com a água. E isso é uma notícia muito boa também, esses incêndios e as coisas que estão acontecendo, porque mostram que as pessoas estão revoltadas e que elas não estão contentes com o que está acontecendo. Outra coisa que aconteceu também foi que 2 aviões ingleses carregados de bombas incendiaram o clube dos oficiais e a esquina inteira deles. Outra coisa boa também, que assim, não é tão bom porque os jovens holandeses acabam que não vão conseguir estudar, mas é bom para mostrar a revolta e mostrar que ninguém está contente, que não importa que eles oprimam, ninguém vai ser a favor daquele governo. Então, todos os estudantes eram obrigados a fazer como se fosse uma declaração dizendo que eram a favor do governo, que eram a favor daquele sistema e que simpatizavam com os alemães. Só que o que acontece? Você acha que os jovens holandeses vão assinar? Não! 80% falou que não vai assinar, mesmo que tirem as escolas deles. E realmente tiraram as escolas dos holandeses naquela época e falaram que só iam estudar quem assinasse ali o decreto. E no dia 8 de setembro de 1943, tiveram uma notícia boa também. Eu acho que a melhor até o momento. A Itália se rendeu. No dia 3 de setembro, ele assinou a carta de rendição. Isso é muito bom, porque aí só ficam outros 2 países, o Japão e a Alemanha, que logo também vieram a se render, mas foi um pouco mais pra frente. E no dia 6 de julho de 1944, houve o dia D. O que é o dia D? Foi o dia que eles começaram as invasões dos territórios para conseguir a maior quantidade de território para acabar logo a guerra. Então houve o dia D e os ingleses cada dia conseguiram mais e mais territórios e a família Frank, a Van Damme e também o Senhor do Céu ficou muito feliz com essa notícia porque eles criaram uma grande esperança de que estava acabando ali aquela guerra. E foram essas as notícias boas que tiveram. Todos os dias, o pai da Anne ia lá orar com ela, né? Só que teve um dia que ele não pôde, foi no dia 2 de abril. E a mãe foi lá no quarto da Anne e falou, Anne, você quer que eu ore com você? Ela, bem seca e ríspida, respondeu que não queria. Anne continuava achando que era rejeitada por sua mãe e pela sua irmã. Ela continuava com aquela ideia na cabeça que sua mãe não amava ela e que ela não amava também a sua mãe. A mãe da Anne, depois desse não rígido, logo já mudou o seu rosto, o seu semblante e ficou muito triste. Ela foi saindo do quarto já com os olhos cheios de lágrima e falou para Anne, realmente, o amor não se compra, não tem como eu forçar o amor. Anne continuou firme ali com a sua decisão e a mãe dela foi e chorou a noite inteira. O seu pai, o outro, ficou muito triste com a Anne depois disso que ela fez. Mas ela não dava o braço a torcer, ela ainda acreditava que estava certa. Que a reação dela foi só uma resposta ao desprezo que a sua mãe te deu durante anos. Realmente a relação delas estava indo de mal a pior desde que elas foram ao anexo secreto. E não só delas, estava todo mundo revoltado com todo mundo. O Senhor do Céu estava escondendo coisas, escondendo comidas e mantimentos. A família Van Damme também. Só a família Frank que não estava fazendo isso. E eles ficaram revoltados, porque eles davam tudo que tinham, compartilhavam tudo que tinham, e as outras famílias fazendo isso com eles. Eles ficaram muito revoltados e começou a acontecer muitas brigas. Além de tudo isso, eles estavam ficando sem comida. Estava ficando difícil a coisa, porque as pessoas que vendiam as coisas para eles faziam parte do mercado negro.
E tava tendo muitas prisões dessas pessoas que trabalhavam no mercado negro. E estavam sendo levadas ou para as prisões realmente ou para os campos de concentração. Ou seja, eles não tinham mais fornecedores para levar comida para eles. Além disso, o dinheiro também estava acabando. A família Van Damme já estava quase sem dinheiro. Já dava para ver lá o fundo do pote de dinheiro dele. Eles estavam sem nada e aí começaram a pensar em possibilidades do que poderiam vender. Eles pensaram nos vários vestidos e roupas que a senhora Frank tinha, só que ela estava muito certa de que ela não ia vender as roupas dela, ela não queria isso. Pensaram em vender a bicicleta do Peter também, só que ninguém quis comprar. E além disso, o terno do senhor Van Damme também eles tentaram vender, mas não deu muito certo. Até que eles acharam uma pessoa que comprava casaco de pele. E aí pensaram, ela tem um casaco de pele aí, vamos vender. E aí isso gerou brigas e mais brigas. Brigas das mais feias que pode se imaginar. Ele nunca viu brigas daquele tipo entre seus pais. Eles se amavam muito e nunca nem levantaram a voz um ao outro. Então foi um tumulto na casa, mas no final eles venderam ali o casaco de pele. Só que a senhora Van Damme não queria dar esse dinheiro para mantimentos e comida. Não, ela queria deixar para ela para que quando ela saísse já ela comprasse novas roupas. Ai, gente, é cada coisa. Além disso, a Anne estava com uma séria depressão e ansiedade. Ela estava tomando antidepressivos e nada disso estava adiantando. Ela até relata que seria muito melhor uma gargalhada do que 10 gotas do remédio que ela estava tomando. Que não adiantava de nada. Que ela só queria ser feliz, que ela queria sair de lá, que ela queria ver os seus amigos de novo, que ela queria ter um amigo de verdade, uma mãe de verdade e alguém que amasse e entendesse ela lá. Estava cada dia mais difícil. Até o seu pai, que ela tinha um grande apego, ela já estava sentindo distante e que ele já não amava mais tanto ela assim. A Anne começa a ficar assim, moça, entrar na fase da adolescência ali, né, pré-adolescência, e ela começa a mudar a sua visão. Primeiro em relação, eles começam a se tornar muito amigos. Todos os dias ela sobe lá em cima para conversar com ele e eles ficam horas e horas conversando. Até então era amizade e a mãe do Peter tinha muito ciúmes disso. O outro, o pai de Anne, falou que não era para que ela ligasse sobre isso e que continuasse sendo amiga do Peter. Eles se ajudavam nos estudos, conversavam sobre várias coisas e estavam tendo uma amizade muito bonita. Com esse amadurecimento da Anne, ela também reparou que ela era muito cruel com a mãe dela. Ela foi ler o seu diário, as páginas mais antigas, e ela percebeu que ela colocava um discurso de ódio que nem ela acreditava. Ela não concordava com aquele discurso de ódio. Ela não acreditava as palavras duras e feias que ela falava da sua mãe. Então, ela começou a mudar de opinião, mas ela ainda reforça. Isso não significa que eu tenho sentimentos pela minha mãe, que eu ame a minha mãe, que eu tenha uma boa relação com a minha mãe. Não, eu não tenho. Mas foram palavras muito duras e eu não concordo com esse discurso de ódio para ninguém. Eu tinha falado sobre a amizade de Anne e Peter, depois começou a se tornar algo a mais. Ela começou a gostar dele, ele começou a gostar dela, eles já até deram um beijo. E aí Anne foi contar pro seu pai, não sobre o beijo, mas sobre a situação dela estar gostando. Ele falou que não queria então mais que ela ficasse subindo sempre lá. Ela falou que tá bom, que não ia subir mais. Só que depois ela continuou subindo e depois escreveu até uma carta pro pai dela que deixou ele muito magoado, falando que não precisava deles e que ia fazer o que ela realmente queria, que era continuar conversando com o Peter e que eles não iriam fazer nada porque ela precisava mostrar que tinha confiança no Peter. Depois de um tempo também ela começou a enjoar dele e tudo mais e falou que gostava dele, mas que ele gostava muito mais dela e que ela só queria realmente uma amizade. E no dia 1º de agosto de 1944 foi a última vez que a Anne escreveu no seu diário. Ela relatou lá no último dia que ela estava se sentindo bem e feliz. Apesar de se sentir sozinha, por todos ficarem criticando ela o tempo inteiro pelo seu jeito, ela se sentia feliz por dentro e sabia o que ela realmente era.
E aí foi a última vez, o último registro que teve sobre a Anne. Infelizmente, no dia 4 de agosto, houve uma batida policial lá no anexo secreto. But, in spite of everything, people are good at heart. I couldn't warn you. I'm so sorry, Mr. Frank. Raise your hands. Hands up. There's another one in here. Key. Come on, move. Upstairs. Come here, Don. Raise your hands. Edith, would believe it. How long have you been hiding here? 2 years. You have. E levaram todos. O Peter, ele foi conduzido para uma grande marcha da corte. O Sr. Van Damme morreu em uma câmara de gás. O Senhor do Céu morreu então em 1944 em um campo de concentração em Hamburgo, na Alemanha. A Anne e a Margot foram enviados para Bergen-Belsen, na Alemanha, e contraíram lá tifo, e morreram então em março de 1945. O anexo secreto foi destruído por completo, mas como a Mip e a Ellie não tinham sido levadas, elas conseguiram resgatar o diário de Anne e entregar para o seu pai. A Mip viveu até 2010. Viveu até os 100 anos. Imagens tiradas do filme O Diário de Anne Frank, de 2009. Except for one thing. Neith had kept for him something the Gestapo had thrown away as rubbish when they ransacked the secret annex. I knew that Anna wrote a diary. She spoke about her diary. She left her diary with me at night in a briefcase next to my bed. I had promised her never to look in. I never did. When I returned, and after I had the news that my children would not come back, Miep gave me the diary, which had been saved by, I should say, a murder. It took me a very long time to read it. And I must say, I was very much surprised about deep thoughts Anna had, her seriousness, especially her self-criticism. It was quite a different Anna I had known as my daughter. She never really showed this kind of inner feeling. She talked about many things, she criticized many things, but what really their feelings were,
I only could see from the diary. And my conclusion is, as I had been in very, very good terms with Anna, that most parents don't know really their children. And so I know, too, that in reading the diary, parents and teachers will learn a lot. To build up a future, you have to know the past. You see, I'm pretty old now, but I am not a bitter man. Foi muito triste a história, mas que sirva pra gente como um reflexo do quanto a guerra não faz bem e nunca vai fazer bem. Nenhum lado sai vitorioso, pela quantidade de mortes que existe nela. Espero que não cometemos mais os mesmos erros e que daqui pra frente não exista mais guerras.